O sol de outubro castigava a pequena cidade de Goianápolis, interior de Goiás. Leonardo Araújo da Costa, conhecido nacionalmente apenas como Leonardo, dirigia seu carro pela estrada de terra que levava à fazenda que comprara recentemente. Após anos de sucesso na música sertaneja, primeiro com o irmão Leandro, cuja perda ainda doía, e depois em carreira solo, o cantor buscava momentos de paz longe dos holofotes. A estrada serpenteava entre morros suaves, típicos do cerrado goiano. Leonardo diminuiu a velocidade ao avistar uma figura solitária à beira do caminho. Um menino de aproximadamente 12 anos montava um cavalo, visivelmente magro, de pelagem opaca. O garoto vestia uma camiseta desbotada, bermuda surrada e chinelos de dedo. Seu rosto moreno, marcado pelo sol, exibia uma expressão determinada enquanto seguia em direção à cidade. Leonardo parou o carro ao lado do menino. "Ei, amigão, tudo bem por aí?" perguntou com seu jeito simples de homem do interior. O garoto olhou desconfiado antes de responder. "Tudo bem? Sim, senhor. Para onde você vai nesse calor danado?" "Tô indo para a cidade vender leite e queijo que minha mãe faz. Todo sábado eu vou." Leonardo observou as 2 latas de leite amarradas ao lombo do animal e uma pequena sacola que provavelmente continha os queijos. "E como é seu nome?" "Miguel, senhor." "E esse companheiro aí?" Leonardo apontou para o cavalo. Um sorriso tímido surgiu no rosto do menino. "Esse é o Ventania. Ele tá magro, mas é valente demais." Leonardo notou o carinho com que o menino falava do animal. Lembrou-se de sua própria infância humilde em Goianápolis, quando ele e os irmãos ajudavam os pais na roça. "Miguel, eu tô indo para a cidade também. Se quiser, posso dar uma carona para você e para o Ventania. Tem uma carroceria grande aqui atrás." O menino hesitou, mas a ideia de poupar o cavalo do longo trajeto sob o sol escaldante falou mais alto. "O senhor faria isso mesmo?" "Claro! Vamos lá, vou te ajudar a colocar o Ventania na carroceria." Juntos, improvisaram uma rampa com tábuas que Leonardo tinha no carro e, com algum esforço, conseguiram fazer o cavalo subir. Miguel sentou-se ao lado do cantor na cabine, segurando as latas de leite no colo, impressionado com o interior luxuoso do veículo. "O senhor não é?" começou Miguel, olhando de soslaio para Leonardo. O cantor sorriu, já acostumado com o reconhecimento. "Sou eu mesmo, o Leonardo, mas hoje sou só um vizinho te dando uma carona. Tudo bem?" Miguel assentiu, admirado. Durante o trajeto, Leonardo ouviu a história do garoto. Miguel morava com a mãe, Dona Clara, numa pequena propriedade nos arredores da cidade. O pai havia partido para São Paulo em busca de trabalho há 2 anos e raramente mandava notícias. Mãe e filho sobreviviam da venda de leite e queijo, além de alguns trabalhos extras que Dona Clara conseguia como diarista. Ao chegarem à pracinha central de Goianápolis, algumas pessoas logo reconheceram o famoso cantor. Leonardo ajudou Miguel a descarregar o Ventania e suas mercadorias. "Obrigado pela carona, seu Leonardo", disse o menino com sinceridade. "Que nada! Foi um prazer conhecer você e o Ventania. Boa sorte com as vendas hoje." Leonardo observou o menino se afastar, puxando o cavalo pelas rédeas em direção ao pequeno mercado municipal. Havia algo na determinação daquele garoto que tocou profundamente o coração do cantor. Sem saber ainda, aquele encontro casual mudaria a vida de ambos. O mercado municipal de Goianápolis fervilhava de atividade naquele sábado ensolarado. Agricultores da região expunham seus produtos em barracas improvisadas, enquanto moradores da cidade e arredores circulavam em busca dos melhores preços e da tradicional prosa de fim de semana. Miguel amarrou Ventania a um poste próximo, acariciando brevemente o pescoço do animal antes de se dirigir ao seu ponto habitual. Não tinha uma barraca como os outros vendedores, apenas um pequeno espaço no chão onde dispunha suas mercadorias. 2 latas de leite fresco e meia dúzia de queijos artesanais embalados em folhas de bananeira. Leite fresco e queijo da Dona Clara.
anunciava o menino com voz tímida, mas determinada. Alguns clientes habituais se aproximaram. Dona Generosa, uma senhora idosa que sempre comprava leite para os netos, foi a primeira a chegar. Bom dia, Miguel. O leite de hoje tá fresquinho. Tirado hoje cedinho, Dona Generosa. A senhora vai querer o de sempre? Enquanto atendia seus clientes fiéis, Miguel não percebeu a aproximação de Juliano Mendonça, filho do maior fazendeiro da região. Com 14 anos, Juliano era conhecido na cidade pelo comportamento arrogante, reflexo da posição privilegiada da família. "Olha só quem está aqui!" exclamou Juliano em voz alta, atraindo a atenção dos presentes. O favelado do cavalo magro. O rosto de Miguel queimou de vergonha enquanto tentava ignorar a provocação, continuando a atender Dona Generosa. "Ei, não está me ouvindo?" insistiu Juliano, aproximando-se mais. "Como é que alguém compra leite de um lugar que nem um animal decente tem? Aquilo lá é um cavalo ou uma vassoura com pernas?" Risadas abafadas soaram ao redor, principalmente dos amigos de Juliano que o acompanhavam. Miguel permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. "Deixe o menino em paz", interveio Dona Generosa, mas sua voz idosa pouco efeito teve sobre os adolescentes. "O leite deve ser aguado que nem esse cavalo esquelético", continuou Juliano. "Aposto que sua mãe mistura água para render mais. É assim que favelado faz, não é?" As mãos de Miguel tremiam enquanto ele servia o leite para Dona Generosa. A menção à sua mãe fez seu peito apertar de raiva, mas sabia que não podia revidar. Um confronto com o filho do fazendeiro Mendonça significaria perder os poucos clientes que tinha. Naquele momento, um círculo de curiosos já se formara ao redor da cena. Entre eles, Leonardo observava tudo à distância. O cantor havia decidido dar uma volta pela cidade antes de seguir para sua fazenda, e o destino o colocou novamente no caminho de Miguel. O que foi? Ficou mudo? Ou será que na favela não ensinam a falar direito também? Juliano deu um passo à frente, chutando propositalmente uma das latas de leite de Miguel, derramando parte do precioso conteúdo no chão. "Não!" gritou Miguel, caindo de joelhos para tentar salvar o que podia, sabendo que cada gota perdida era dinheiro que não entraria em casa. As risadas aumentaram, e Juliano, encorajado pela plateia, preparava-se para continuar sua sessão de humilhação quando uma voz grave e firme cortou o ar. "O que está acontecendo aqui?" A multidão abriu espaço enquanto Leonardo caminhava calmamente em direção ao centro da confusão. O silêncio foi imediato. Mesmo Juliano pareceu perder momentaneamente a arrogância ao reconhecer o famoso cantor. "Leonardo", gaguejou o adolescente, subitamente inseguro. Leonardo se abaixou ao lado de Miguel, ajudando-o a levantar a lata parcialmente vazia. "Quanto leite você perdeu, amigão?" perguntou com gentileza. "Quase meia lata, senhor", respondeu Miguel, a voz embargada pela humilhação. Leonardo se ergueu, encarando Juliano com uma expressão séria, mas controlada. "Qual é o seu nome, rapaz?" "Juliano Mendonça", respondeu o garoto, tentando recuperar a postura confiante. Meu pai é Renato Mendonça, dono da fazenda Horizontes." "Ah, conheço seu pai", disse Leonardo com um leve aceno de cabeça. "Um homem de respeito. Será que ele sabe que o filho dele anda pela cidade humilhando quem está trabalhando honestamente?" O rosto de Juliano empalideceu. A menção do pai tocou em seu ponto fraco. "Eu só estava brincando." Tentou justificar-se. "Não me pareceu brincadeira", rebateu Leonardo, olhando para o leite derramado. "Me pareceu mais um desperdício do suor de alguém que acordou antes do sol para tirar esse leite." Leonardo se virou para a multidão que observava em silêncio. "Sabem de uma coisa? Eu também já fui chamado de caipira, de roceiro sem futuro. Quando comecei com meu irmão Leandro, muita gente duvidou que dois meninos simples do interior pudessem chegar a algum lugar." Fez uma pausa, olhando para Miguel. "Mas a vida tem dessas coisas. Às vezes, quem hoje puxa um cavalo magro, amanhã pode estar dirigindo uma fazenda inteira." Voltando-se para Juliano,
continuou. E às vezes quem hoje tem tudo, amanhã pode não ter nada se não aprender a respeitar o trabalho alheio. O mercado inteiro estava em absoluto silêncio. Leonardo tirou a carteira do bolso e entregou algumas notas a Miguel. Quero comprar todo o seu leite e todos os queijos. E amanhã vou precisar de mais. Se puder trazer. Os olhos de Miguel se arregalaram. Todo, seu Leonardo, todo. E avise sua mãe que vou precisar de fornecimento regular para minha fazenda. Podem vir de carroça ou, se preferirem, mando buscar. Virando-se para Juliano, que agora parecia diminuído pela situação, Leonardo acrescentou: quanto à lata que você derrubou, acho justo que pague ao Miguel. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de respeito. Relutante, mas pressionado pelos olhares da multidão, Juliano tirou algumas notas do bolso e estendeu para Miguel, que as aceitou sem olhar diretamente para o garoto. Antes de se afastar, Leonardo disse em voz alta para que todos ouvissem: sabe o que eu mais aprendi nesses anos todos de estrada? Que o caráter de um homem não se mede pelo que ele tem, mas pelo respeito que ele dá a quem está lutando para ter. A praça permaneceu em silêncio enquanto Leonardo ajudava Miguel a recolher suas coisas. Naquele momento, uma lição muito maior que qualquer humilhação havia sido ensinada em Goianápolis. Na manhã seguinte, o sol mal havia despontado quando Dona Clara e Miguel ouviram o barulho de um motor aproximando-se de sua pequena propriedade. Viviam num pedaço de terra modesto, com uma casa simples de tijolos aparentes e telhado de amianto. No quintal, além do curral improvisado, onde guardavam suas 3 vacas leiteiras e o ventania, havia uma horta bem cuidada e algumas galinhas soltas. «Quem será a essa hora, meu filho?» perguntou Dona Clara, uma mulher de 40 anos, cujo rosto marcado pelo trabalho árduo ainda guardava traços de uma beleza serena. Miguel correu para a janela, reconhecendo imediatamente o veículo que estacionava no terreiro de terra batida. «Mãe, é ele! É o Leonardo que eu te falei!» Clara arrumou nervosamente os cabelos presos num coque simples. Ajeitou o avental sobre o vestido gasto e saiu para receber o visitante ilustre, ainda incrédula com a história que Miguel contara no dia anterior. Leonardo desceu do carro acompanhado de outro homem que Miguel não conhecia. «Dá bom dia!» saudou o cantor com seu jeito simples. «Espero não estar chegando muito cedo.» «De forma alguma», respondeu Dona Clara, visivelmente nervosa. «Nós aqui na roça acordamos com as galinhas mesmo. É uma honra receber o senhor em nossa casa.» «A honra é minha», disse Leonardo, estendendo a mão para cumprimentá-la. «E me chame só de Leonardo, por favor. Esse aqui é o Geraldo, meu capataz. Ele cuida da minha fazenda e de alguns negócios meus.» Geraldo, um homem de meia-idade com aparência experiente, cumprimentou-os com um aceno de cabeça. «Dona Clara, eu vim aqui pessoalmente porque gostei muito do leite e do queijo que o Miguel estava vendendo ontem. Como falei com ele, estou interessado em comprar regularmente para minha fazenda.» «O senhor, quer dizer, você está falando sério?» perguntou Clara, a incredulidade ainda presente em sua voz. «Completamente. Na verdade, depois de provar seu queijo, nem dormi direito pensando em como era possível algo tão bom não estar sendo vendido em escala maior.» Dona Clara corou com o elogio. «É a receita da minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Não tem segredo. Só precisa de leite bom e tempo para curar direito. E é isso que faz toda a diferença», interveio Geraldo, que até então observava em silêncio. «E hoje em dia, tudo é feito com pressa, com produtos industrializados. Encontrar um queijo artesanal de verdade é cada vez mais raro.» Leonardo pediu para conhecer a propriedade e Miguel prontamente se ofereceu como guia. Mostraram o pequeno curral, onde ficavam as 3 vacas leiteiras, Malhada, Estrela e Bonita, todas bem cuidadas, apesar das condições modestas. «Vocês tratam bem os animais. Dá para ver», comentou Leonardo, observando os comedouros limpos e a área arejada. «Meu pai sempre dizia que animal bem tratado é animal que produz bem», respondeu Dona Clara.
um leve tom de tristeza ao mencionar o marido ausente. Miguel levou-os até um pequeno cômodo anexo à casa, onde Dona Clara produzia os queijos. Apesar da simplicidade, tudo estava impecavelmente limpo. Em prateleiras de madeira, dezenas de queijos em diferentes estágios de cura repousavam sobre folhas de bananeira. Esse aqui está no ponto, explicou Dona Clara, pegando um dos queijos e oferecendo a Leonardo e Geraldo. 30 dias de cura, nem mais nem menos. Leonardo provou um pedaço e fechou os olhos, saboreando. Isso não é só queijo, Dona Clara. Isso é arte. Durante a visita, o cantor e seu capataz notaram vários detalhes. O telhado com goteiras remendadas por lonas plásticas, a cerca do curral precariamente consertada, o poço que precisava de limpeza, o moinho de fubá manual que Dona Clara usava para complementar a alimentação das vacas. Eram sinais claros de uma luta diária pela sobrevivência, mantida com dignidade e trabalho duro. Ventania pastava num pequeno cercado e Leonardo se aproximou do animal. Ele está mesmo magro, mas tem olhar vivo, comentou, acariciando o pescoço do cavalo. Com uma boa ração e alguns cuidados, logo estará forte. Ao voltarem para o terreiro, Leonardo fez sua proposta. Dona Clara, eu quero comprar toda a sua produção de queijos pelos próximos 6 meses, pagando adiantado. Mencionou um valor que fez a mulher arregalar os olhos. Além disso, gostaria de contratá-la como consultora para ensinar o processo de fabricação na minha fazenda. Tenho planos de montar uma queijaria artesanal lá. Clara balançou a cabeça, atordoada. Mas, Leonardo, isso é muito dinheiro. Não sei se consigo produzir tanto queijo assim. Por isso mesmo quero contratá-la como consultora. Vamos montar uma estrutura adequada, contratar mais pessoas da região. Seu conhecimento é valioso, Dona Clara. Geraldo acrescentou. Produtos artesanais de qualidade estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. As pessoas estão cansadas de alimentos industrializados e buscando o autêntico. O que vocês produzem aqui é exatamente isso. Miguel, que ouvia tudo com os olhos brilhando, não conteve a pergunta. Eu também vou poder trabalhar na fazenda? Leonardo sorriu para o garoto. Claro que sim. Na verdade, tenho uma proposta especial para você. Sei que você estuda de manhã, então poderia trabalhar algumas horas à tarde, cuidando dos cavalos. Tenho alguns animais lá que precisam de alguém que goste deles de verdade. Como você gosta do Ventania? Antes que pudessem responder, Leonardo acrescentou. E tem mais uma coisa. Notei que vocês precisam de alguns reparos aqui. Se não se importarem, gostaria de mandar uma equipe fazer esses concertos como parte do nosso acordo comercial. Afinal, se vamos produzir queijos juntos, precisamos de uma estrutura adequada, não é mesmo? Dona Clara não conseguiu conter as lágrimas que escorreram silenciosamente pelo seu rosto, marcado pelo sol. Há muito tempo, não sentia que alguém realmente se importava com ela e Miguel. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondeu Leonardo com sinceridade. Quem deve agradecer sou eu, por ter encontrado um queijo tão bom quanto o da minha infância. Naquela manhã simples de domingo, enquanto o sol iluminava o terreiro de terra batida, nascia não apenas uma parceria comercial, mas o começo de uma transformação na vida de Dona Clara e Miguel. 3 meses se passaram desde a visita de Leonardo à propriedade de Dona Clara. O que antes era apenas uma promessa começava a se materializar em mudanças concretas, não apenas na pequena propriedade, mas na vida de todos os envolvidos. A casa havia sido completamente reformada. O telhado de amianto foi substituído por telhas de cerâmica. As paredes receberam reboco e pintura. Janelas novas foram instaladas e o piso de terra batida deu lugar a um chão de cerâmica simples, mas digno. No quintal, um poço artesiano garantia água limpa e abundante. O curral foi reconstruído, agora com instalações adequadas para a ordenha e armazenamento do leite.
Onde antes havia apenas 3 vacas, agora existia um pequeno rebanho de 10 animais selecionados, todos saudáveis e bem alimentados. Ventania, o fiel companheiro de Miguel, estava irreconhecível. Sua pelagem brilhava, havia ganhado peso e vigor, trotando orgulhosamente pelo pasto novo que circundava a propriedade. Mas a maior transformação não estava nas estruturas físicas, e sim nas pessoas. Miguel, agora com roupas novas e material escolar completo, continuava estudando pela manhã. Nas tardes, trabalhava na fazenda de Leonardo, cuidando dos cavalos como havia sido combinado. O menino desenvolvia-se não apenas fisicamente, mas também em confiança e conhecimentos. Leonardo havia contratado um professor de equitação que ensinava Miguel técnicas de manejo e cuidados com os animais, transformando o que era apenas amor intuitivo em habilidade profissional. Dona Clara liderava agora uma pequena equipe de 5 mulheres da região, todas contratadas para trabalhar na produção de queijos artesanais. O cômodo anexo à casa transformara-se em uma queijaria moderna, com equipamentos adequados, mas preservando os métodos tradicionais que davam sabor único aos produtos. Nunca imaginei que chegaria a ver isso, comentou Dona Clara com Geraldo, enquanto supervisionavam o empacotamento dos queijos que agora carregavam uma marca própria: Queijo da Clara, tradição goiana. Leonardo tem um olho bom para negócios, respondeu Geraldo. Ele viu valor onde outros só viam pobreza. Os queijos começaram a ganhar fama além de Goianápolis. Leonardo usou seus contatos para introduzir o produto em restaurantes de Goiânia e até mesmo em São Paulo. Críticos gastronômicos elogiavam o sabor autêntico, a textura perfeita e o processo artesanal certificado. Em pouco tempo, a demanda superou a oferta, e novos produtores da região foram convidados a integrar o projeto, sempre sob a supervisão de Dona Clara, que agora era reconhecida como mestra queijeira. Numa tarde de quarta-feira, Miguel voltava da escola quando avistou um carro desconhecido estacionado em frente à sua casa. Ao se aproximar, seu coração disparou. Era seu pai, José Carlos, que retornava após quase 3 anos de ausência. O homem de 45 anos, agora com cabelos grisalhos nas têmporas e olhar cansado, mal reconheceu o lugar onde havia deixado sua família. Em vez da casa humilde que abandonara em busca de melhores oportunidades em São Paulo, encontrou uma propriedade próspera. Miguel chamou incerto ao ver o filho se aproximando. O menino parou a alguns metros de distância, o rosto uma mistura de emoções contraditórias: alegria, mágoa, confusão, esperança. Pai! José Carlos abriu os braços, e após um momento de hesitação, Miguel correu para o abraço que há tanto esperava. Por alguns minutos, ficaram assim, em silêncio. O pai tentando compreender como o menino franzino que deixara para trás agora era um adolescente com postura confiante. Sua mãe está? Perguntou José, finalmente soltando o filho. Está na queijaria. Vem, vou te levar lá. José seguiu Miguel, boquiaberto com as mudanças ao redor. No caminho, o filho explicou resumidamente os acontecimentos dos últimos meses, desde o encontro com Leonardo até a transformação da pequena produção familiar em um negócio estruturado. Quando chegaram à queijaria, Dona Clara estava orientando 2 funcionárias sobre o ponto exato da coalhada. Ao ver o marido parado à porta, emudeceu. As mulheres, percebendo a situação, discretamente se afastaram. Clara, começou José, inseguro como nunca antes. Eu voltei. Estou vendo, respondeu ela, secando as mãos no avental. Seu rosto não demonstrava raiva nem alegria, apenas uma calma dignidade conquistada às custas de muito sofrimento e superação. Eu queria pedir desculpas por ter partido, por não ter mandado notícias. Ele olhou ao redor, claramente impressionado. Nunca imaginei que vocês conseguiriam tudo isso. Nós não conseguimos sozinhos, interveio Miguel. O Leonardo nos ajudou.
Ele acreditou na gente quando mais ninguém acreditava. José Carlos engoliu em seco, compreendendo a indireta do filho. Antes que pudesse responder, ouviram o som de um carro se aproximando. Momentos depois, Leonardo entrava na queijaria, surpreso ao encontrar um estranho ali. "Boa tarde", cumprimentou, estendendo a mão. "Sou Leonardo." "José Carlos", respondeu o homem, apertando a mão do cantor com um misto de admiração e constrangimento. "Sou o marido da Clara e pai do Miguel." Um breve silêncio pairou no ar, enquanto Leonardo assimilava a informação. Sem demonstrar julgamento, sorriu levemente. "Ah, então você é o José. Miguel fala muito de você." Era uma mentira piedosa, já que o menino raramente mencionava o pai, mas serviu para aliviar a tensão do momento. "Vim trazer novidades", continuou Leonardo, dirigindo-se a Clara e Miguel. "A reportagem sobre os queijos vai sair na revista na próxima semana. E temos um convite para participar de uma feira de produtos artesanais em Brasília no mês que vem." Enquanto conversavam sobre os detalhes do evento, José Carlos observava a interação entre sua família e o famoso cantor. Era evidente o respeito e a admiração que Clara e Miguel nutriam por Leonardo. Não apenas por sua fama, mas pelo que ele representava em suas vidas. Mais tarde, quando Leonardo se despediu e o casal finalmente ficou a sós, José Carlos perguntou: Você e ele?" Clara o interrompeu com um olhar firme. "Não, José. Leonardo é nosso amigo e parceiro de negócios. Ele nos estendeu a mão quando precisávamos, sem pedir nada em troca além de trabalho honesto. Ele trouxe de volta nossa dignidade." José abaixou a cabeça, envergonhado. "E agora, tem lugar para mim nessa nova vida de vocês?" Clara suspirou, as mãos ocupadas com a massa do queijo que amassava metodicamente. "Isso depende de você. Não somos mais as mesmas pessoas que você deixou. Miguel não é mais um menino que aceita qualquer desculpa. Eu não sou mais uma mulher que espera o marido resolver todos os problemas." "Eu entendo", murmurou José. "Só peço uma chance de mostrar que também posso mudar." Naquela noite, a família reuniu-se para um jantar simples. A conversa fluiu aos poucos, tensa no início, mais relaxada depois. José Carlos contou sobre seus anos em São Paulo, os empregos temporários, as dificuldades, a vergonha de voltar sem ter conquistado o que prometera. Miguel falou da escola, dos cavalos, dos planos para o futuro. Clara permaneceu mais reservada, observando pai e filho reconectarem-se lentamente. Antes de dormir, Miguel encontrou seu pai sentado na varanda, contemplando a lua que iluminava os pastos. "Ventania está ali", disse o menino, apontando para o cavalo que descansava sob uma mangueira. "Quer conhecê-lo?" José sorriu, aceitando o pequeno gesto de aproximação. "Claro que quero." Enquanto caminhavam em direção ao animal, José Carlos colocou timidamente o braço sobre os ombros do filho. "Sabe de uma coisa, Miguel? Você é muito mais forte do que eu jamais fui." O menino não respondeu, mas não se afastou do abraço. A transformação continuava, agora incluindo mais um capítulo inesperado. 6 meses após o retorno de José Carlos, Goianápolis preparava-se para seu primeiro festival de produtos artesanais. A ideia, sugerida por Leonardo e apoiada pela prefeitura, visava valorizar os produtores locais e atrair visitantes para a pequena cidade que começava a ficar conhecida por seus queijos artesanais. A praça central havia sido transformada. Barracas coloridas alinhavam-se em torno do coreto, cada uma exibindo o melhor da produção local. Doces de frutas do cerrado, artesanato em palha e cerâmica, cachaças envelhecidas em barris de carvalho, embutidos tradicionais e, é claro, os já famosos queijos. A barraca da família de Miguel destacava-se não apenas pelo tamanho, mas pela fila constante de pessoas interessadas em provar e comprar os produtos. José Carlos, que nos últimos meses havia se integrado ao negócio familiar, atendia aos clientes com o mesmo sorriso acolhedor de Dona Clara. Miguel, orgulhoso,
Explicava aos visitantes as particularidades de cada tipo de queijo exposto. Este é curado por 60 dias, com notas mais intensas, dizia o garoto, agora com 13 anos, demonstrando conhecimento e desenvoltura. E aquele ali tem ervas do nosso próprio quintal. Entre os visitantes estava Juliano Mendonça, o mesmo adolescente que humilhara Miguel meses antes. O rapaz se aproximou hesitante, acompanhado do pai, Renato Mendonça, o fazendeiro mais rico da região. Boa tarde, cumprimentou Renato, dirigindo-se a José Carlos. Ouvi muito sobre seus queijos. Obrigado, respondeu José, sem reconhecer o homem. Quer experimentar? Enquanto o fazendeiro provava um pedaço de queijo, Juliano mantinha os olhos baixos, claramente desconfortável. Miguel o reconheceu imediatamente, mas decidiu não fazer nenhum comentário. Havia aprendido nos últimos meses que certas batalhas não precisavam ser travadas. Extraordinário, elogiou Renato Mendonça após saborear o queijo. Tem um sabor que me lembra da infância na fazenda do meu avô. É a receita tradicional, explicou Dona Clara, que se juntara ao grupo. Sem aditivos, sem pressa. Renato comprou vários queijos e, antes de se afastar, tocou levemente o ombro do filho. Juliano, você não tem algo a dizer? O adolescente hesitou, o rosto queimando de vergonha. Finalmente, olhou para Miguel. Me desculpe pelo que aconteceu naquele dia na praça. Foi errado da minha parte. Miguel assentiu, aceitando as desculpas com maturidade surpreendente para sua idade. Está tudo bem. As coisas mudaram bastante desde então. Após a saída dos Mendonça, José Carlos olhou intrigado para o filho. O que foi aquilo? Miguel deu de ombros. Uma história antiga, pai. Não importa mais. O festival seguia animado quando um burburinho percorreu a praça. Leonardo acabara de chegar, acompanhado de alguns amigos do meio artístico, outros cantores sertanejos, um apresentador de TV conhecido nacionalmente e até um jogador de futebol famoso. A presença de tantas celebridades causou alvoroço entre os moradores, muitos correndo para tirar fotos e pedir autógrafos. Leonardo, porém, dirigiu-se diretamente à barraca da família de Miguel. E aí, pessoal? Como estão as vendas? Não podiam estar melhores, respondeu José Carlos, que nos últimos meses desenvolvera uma relação de respeito mútuo com o cantor. Graças a você. Que nada. O mérito é todo de vocês. Eu só dei um empurrãozinho. Leonardo apresentou seus amigos à família, destacando com orgulho a história de superação de Clara e Miguel. O apresentador de TV, impressionado com o relato e com a qualidade dos queijos, sugeriu fazer uma reportagem especial sobre a produção artesanal de Goianápolis, com foco na transformação da pequena propriedade. Seria ótimo para divulgar não só os queijos, mas toda a região, argumentou. Enquanto os adultos conversavam sobre os detalhes da possível reportagem, Miguel avistou Ventania sendo conduzido por um dos funcionários da fazenda. O cavalo, agora saudável e forte, estava lindamente arreiado para participar do desfile que encerraria o festival. Com licença, disse o menino, afastando-se para encontrar seu amigo de 4 patas. Ao aproximar-se do animal, Miguel não conteve o sorriso. Ventania não era mais o cavalo magro que provocara as zombarias de Juliano. Era um animal bonito, de pelo lustroso e olhar vivo, que atraía admiração por onde passava. Chegou a hora do nosso desfile, amigão, disse Miguel, acariciando o pescoço do cavalo. Leonardo se aproximou, observando com aprovação a interação entre o menino e o animal. Vocês vão abrir o desfile, anunciou o cantor. Você e Ventania merecem esse destaque. Miguel arregalou os olhos. Sério? Mas eu pensei que você... Eu vou logo atrás, sorriu Leonardo. Mas esta festa é da cidade, dos produtores locais. E vocês representam exatamente o que queremos celebrar. Trabalho duro, superação, tradição. O desfile começou ao entardecer. À frente da procissão, Miguel montava a Ventania com postura impecável, resultado das aulas de equitação que vinha recebendo.
Logo atrás vinham Leonardo e outros produtores locais, seguidos por carroças decoradas com os produtos da região e pelo restante da população. Enquanto percorriam as ruas principais de Goianápolis, Miguel sentia uma emoção indescritível. Lembrou-se do dia em que Leonardo o encontrara na estrada, ele e Ventania, exaustos sob o sol escaldante. Lembrou-se da humilhação na praça, das palavras duras de Juliano. E agora, ali estava ele, conduzindo o desfile da cidade, montado no mesmo cavalo antes desprezado, com a família reunida e um futuro promissor pela frente. Ao retornarem à praça para o encerramento do festival, o prefeito fez um breve discurso, agradecendo a Leonardo pela iniciativa que revitalizara a economia local. Em seguida, para surpresa de todos, chamou Miguel ao palco. Este jovem representa o espírito de Goianápolis, declarou o prefeito. Trabalhador, perseverante, honesto. A história dele e de sua família nos ensina que, com apoio e oportunidade, o talento que sempre existiu em nossa cidade pode florescer. Tímido, Miguel recebeu uma placa comemorativa em nome de todos os produtores locais. Ao descer do palco, encontrou os olhos marejados da mãe e o sorriso orgulhoso do pai. Leonardo, ao seu lado, deu-lhe um tapinha nas costas. Então, Miguel, o que achou do festival? O menino olhou ao redor, para a praça iluminada, as barracas coloridas, os rostos felizes. Viu Juliano ao longe, não mais com arrogância, mas com um aceno respeitoso de cabeça. Viu Ventania pastando tranquilamente num cercado improvisado, livre das antigas humilhações. Acho que calamos a cidade inteira, seu Leonardo, respondeu com um sorriso sereno. Mas não com palavras, e sim com trabalho e dignidade, completou o cantor, que é a melhor resposta que se pode dar. A noite avançava sobre Goianápolis, e com ela a certeza de que algumas histórias, mesmo começando com dor e humilhação, podem terminar com a mais doce das vitórias, a do respeito conquistado com honestidade e trabalho. 5 anos se passaram desde o primeiro Festival de Produtos Artesanais de Goianápolis. O que começara como uma pequena iniciativa para valorizar a produção local, transformara-se em um evento anual que atraía visitantes de todo o Brasil, colocando a pequena cidade no mapa turístico e gastronômico do país. A antiga propriedade de Dona Clara, antes conhecida apenas como o Sítio da Viúva, agora era a sede da Cooperativa Ventania, um empreendimento que reunia mais de 30 famílias produtoras de queijos artesanais da região. A casa simples dera lugar a uma estrutura moderna, mas que preservava características da arquitetura rural goiana. Ao lado dela, erguia-se a queijaria principal, onde os métodos tradicionais eram ensinados a novos produtores e visitantes. Miguel, agora com 18 anos recém-completados, terminava o ensino médio como um dos melhores alunos da escola estadual. O adolescente tímido transformara-se em um jovem confiante, respeitado na comunidade não apenas por sua associação com Leonardo, mas por seus próprios méritos. Além de trabalhar na cooperativa, Miguel desenvolvera um projeto de extensão junto com professores da Universidade Federal de Goiás para estudar e catalogar as técnicas tradicionais de produção de queijo na região. Numa manhã de sábado, enquanto organizava documentos no escritório da cooperativa, Miguel recebeu uma visita inesperada. Leonardo, que nos últimos anos diminuíra suas aparições públicas para dedicar-se à família e a projetos sociais, entrou sem avisar. "Seu Leonardo!" exclamou Miguel, levantando-se para abraçar o amigo e mentor. "E aí, rapaz? Interrompo alguma coisa importante?" "Que nada! Só estou organizando os últimos detalhes para a reunião da cooperativa na segunda-feira." Leonardo sentou-se, observando com admiração o jovem à sua frente. Lembrava-se claramente do menino franzino puxando um cavalo magro pela estrada de terra, e a transformação parecia quase milagrosa. "Vim te trazer uma notícia em primeira mão", disse o cantor.
Acabei de assinar contrato para uma turnê nacional. E vou voltar aos palcos depois de quase 3 anos. Isso é incrível, comemorou Miguel. Os fãs vão ficar loucos. Estou animado também. Mas o que me traz aqui, na verdade, é outra coisa. Leonardo fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Resolvi criar uma fundação. Vou usar parte dos lucros da turnê e do meu patrimônio para financiar projetos que ajudem jovens talentos do interior a desenvolverem seus potenciais, seja na música, nos esportes ou em qualquer área. Miguel assentiu, conhecendo bem a generosidade do cantor. E eu gostaria que você fosse o primeiro beneficiado, continuou Leonardo. Sei que você recebeu oferta de bolsa para a faculdade de agronomia, mas também sei que você sonha em estudar medicina veterinária. O jovem baixou os olhos, surpreso por Leonardo conhecer seus dilemas. Pois é, veterinária sempre foi meu sonho, desde que cuidava do Ventania. Mas é um curso integral. Eu não conseguiria trabalhar ao mesmo tempo, e não quero ser um peso para meus pais. É aí que entra a fundação. Quero oferecer uma bolsa completa. Mensalidade, moradia, alimentação, material didático, tudo o que você precisar para se dedicar exclusivamente aos estudos. Miguel ficou sem palavras, os olhos marejados. Mas por que eu? Há tantos jovens talentosos por aí. Leonardo sorriu, levantando-se para olhar pela janela. Lá fora, o movimento da cooperativa não parava. Caminhões sendo carregados com produtos, turistas visitando a queijaria experimental, novos produtores recebendo orientações, porque você representa exatamente o que quero para essa fundação. Não é só sobre dar dinheiro, Miguel. É sobre reconhecer o valor onde outros só veem limitações. É sobre transformar histórias de humilhação em histórias de superação. Voltou-se para encarar o jovem. Monarch, além disso, a região precisa de bons veterinários. Você pode estudar e voltar para aplicar seu conhecimento aqui, ajudar ainda mais produtores. Naquele momento, Dona Clara entrou no escritório, acompanhada de José Carlos. Nos últimos anos, o casal reatara não apenas o casamento, mas a parceria que sempre deveria ter existido. José tornara-se um administrador competente, cuidando da parte financeira da cooperativa, enquanto Clara continuava sendo a autoridade máxima quando o assunto era a qualidade dos queijos. Leonardo, que surpresa boa! Exclamou Clara, abraçando o amigo. Veio para o almoço? Estou fazendo aquela galinhada que você gosta. Não perderia por nada, riu o cantor. Durante o almoço, servido na varanda ampla da casa, Leonardo compartilhou com os pais de Miguel seus planos para a fundação e a bolsa de estudos. Clara não conteve as lágrimas de felicidade, enquanto José Carlos, normalmente mais contido, apertava a mão do cantor com emoção genuína. Não sei como agradecer tudo o que você fez por nós, disse José. Vocês me agradecem todos os dias, respondeu Leonardo. Cada vez que vejo o sucesso da cooperativa, cada vez que provo um queijo daqui e me lembro da minha infância, cada vez que vejo o Miguel crescendo e se tornando esse jovem extraordinário. Após o almoço, Miguel convidou Leonardo para um passeio a cavalo pela propriedade, agora expandida para incluir áreas de preservação ambiental e trilhas ecológicas abertas a visitantes. Montados em seus cavalos, os dois seguiram por uma trilha que margeava um córrego cristalino. "Eu Ventania?" perguntou Leonardo. "Não o vi por aí." Miguel sorriu com nostalgia. "Ele está aposentado. Tem um pasto só para ele, perto do pomar. Já está velho, com quase 20 anos, mas ainda reconhece meu assobio de longe." Ao chegarem a um morro que oferecia vista panorâmica da região, pararam para contemplar a paisagem. Ao longe, podiam ver a cidade de Goianápolis, as fazendas vizinhas e, mais perto, as instalações da cooperativa. "Sabe, Miguel, quando te encontrei naquela estrada, puxando o Ventania, algo me disse que havia ali muito mais do que aparentava. O senhor mudou minha vida", disse o jovem com simplicidade. "Não, rapaz.
Eu só abri uma porta. Você é quem escolheu atravessá-la e, com seu trabalho, construiu tudo isso. Leonardo fez um gesto amplo, abrangendo a paisagem à frente. Este é o verdadeiro Brasil que eu amo, o do trabalho honesto, da superação, da dignidade. Naquele momento, como se tivesse combinado, o celular de Leonardo tocou. Era sua esposa, avisando que uma equipe de TV havia chegado à fazenda dele para gravar uma entrevista sobre a nova turnê. Preciso ir, disse o cantor, virando seu cavalo. Mas antes, quero que você me prometa uma coisa. Claro, qualquer coisa. Quando você se formar, quando for um veterinário respeitado, lembre-se de olhar para além das aparências. Procure o valor onde os outros só veem limitações, como eu fiz com você e Ventania. Miguel assentiu, compreendendo a profundidade daquele pedido. É uma promessa. No caminho de volta, passaram pelo pasto onde Ventania descansava sob a sombra de uma mangueira. Ao ouvir o assobio familiar de Miguel, o velho cavalo ergueu a cabeça e relinchou suavemente, reconhecendo o amigo de tantos anos. Olha só, sorriu Leonardo. Ele ainda se lembra de quem sempre acreditou nele. Assim como eu nunca vou esquecer quem acreditou em mim, respondeu Miguel. Quando chegaram de volta à sede da cooperativa, encontraram uma pequena multidão reunida. Eram produtores, funcionários, vizinhos e até turistas que, ao saberem da presença de Leonardo, queriam vê-lo e, se possível, tirar uma foto com o ídolo. O cantor, sempre gentil, atendia a todos com um sorriso, mas não deixou de notar algo significativo. Muitas daquelas pessoas também queriam fotos com Miguel, pediam sua opinião sobre questões da cooperativa, demonstravam o mesmo respeito que tinham pelo famoso cantor. Antes de partir, Leonardo ficou alguns minutos observando Miguel, interagindo com as pessoas. O menino humilhado de 5 anos atrás agora era um jovem líder, respeitado não por sua associação com uma celebridade, mas por seus próprios méritos, por seu caráter, por sua história de superação. No caminho para sua fazenda, Leonardo sorriu, satisfeito. A história, que começara com uma humilhação pública, favelado do cavalo magro, transformara-se em um legado de dignidade e trabalho. E isso, mais do que qualquer sucesso na música, era motivo de orgulho para o cantor, que nunca esquecera suas origens humildes. Naquela noite, ao compor uma nova canção para sua turnê, Leonardo deixou-se inspirar pela história de Miguel e Ventania. Sem mencionar nomes, criou versos sobre cavalos magros que se tornam vencedores, sobre meninos humilhados que se transformam em homens dignos, sobre a força que existe nos aparentemente fracos. A última estrofe, escrita quando a madrugada já avançava, resumia não apenas a história que presenciara e ajudara a construir, mas a filosofia que guiara sua própria vida. Não é o ouro que faz o valor da corrente, nem a força que faz o valor do valente. É na luta mais dura que o homem se prova, e no solo mais pobre que a vida renova.